Graça e paz da parte de Deus e que a infinita misericórdia e bondade do Senhor Jesus esteja dentro do teu coração. Para você que ainda não me conhece, o meu nome é Carlos Einar e este é um canal de opinião, reflexão e análises bíblicas. E você que ainda não conhece o meu perfil no Instagram, eu convido que você faça uma visita lá. No meu Insta eu tenho devocionais, reflexões espirituais que eu tenho certeza que fará muito bem a você. Está aqui @Carlos com 2 L's, Einar, espero você lá. Você, meu querido irmão, que gosta de se vestir com elegância para ir aos cultos, que é um apreciador de gravatas assim como eu convido a você a conhecer a loja DF Gravatas. Gravatas lindas, maravilhosas, com qualidade e, acima de tudo, com preço baixo e um ótimo atendimento. Enviam para todo o Brasil. DF Gravatas, está aqui o Insta. O link estará no primeiro comentário fixado abaixo. Você está no quadro do canal chamado Latíbulos Dei, aonde você questiona e a Bíblia decifra. Você que deseja participar desse quadro, ter o seu vídeo aqui no meu canal, interagir comigo e ter a sua pergunta, a sua dúvida respondida, eu peço que você tenha um pouco de paciência. O nosso WhatsApp que disponibilizamos para envios de vídeos, por esses dias não estará recebendo vídeos perguntas, porque aqui no notebook eu tenho mais de 120 vídeos de irmãos que mandaram dúvidas para ser respondidas aqui no canal, então não estamos mais aceitando envio de vídeos até eu responder todos que eu tenho arquivado aqui e eu abrir novamente a oportunidade de vocês enviarem as perguntas em vídeo. O que significa a parábola do rico e do Lázaro? Será que essa parábola representa literalmente o estado dos seres humanos após a morte? Fique por dentro da análise desse tema logo após a vinheta. Mande sua dúvida ao irmão Carlos Reinar. Você questiona e a Bíblia decifra. Eu recebi a dúvida de 2 queridos inscritos que têm o mesmo questionamento a respeito do que significa a parábola do rico e do Lázaro. Vamos para os vídeos dos nossos irmãos. A paz de Deus, irmão Carlos, tudo bem? Gostaria de um esclarecimento do irmão da parte do que fala em Lucas 16, que fala da questão do seio de Abraão. Eu dei uma pesquisada mais ou menos na internet a respeito desse assunto, né? Porque cada um fala uma coisa, tem diversas informações sobre isso, mas eu li algumas coisas, mas não ficou claro. O que essa parábola do rico e do Lázaro, o Senhor Jesus quis dizer exatamente com aquilo? Ele fala do Hades, fala do lugar de tormento, né? E fala que o Lázaro estava com Abraão, né? Quando os dois morreram, eles se encontraram e cada um estava num lugar diferente, né? Um estava perto do outro, um viu o outro, mas um estava num lugar bom e o outro estava num lugar ruim. E tem um dos sites que eu pesquisei, ele diz que o Senhor Jesus usou essa parábola, ele fez essa parábola, mas ele aproveitou de uma fábula judaica que fala dessa questão do seio de Abraão. Então eu queria saber do irmão, se o irmão sabe o que realmente significa isso, essa questão do seio de Abraão. É um local antes de chegar no céu? É um local de espera? Não é um local de espera? É um local onde a alma aguarda a volta do Senhor Jesus? Qual é o fundamento dessa passagem? Tá bom? Eu gostaria desse esclarecimento. Deus abençoe. A paz de Deus, irmão Carlos. Aqui quem fala é o irmão Christopher, moro no interior de São Paulo, na cidade de Pirassununga. Irmão, na preparação de Deus, o irmão grava um vídeo explicando a respeito da parábola do rico e do Lázaro, porque como o irmão fez o vídeo falando a respeito sobre a alma após a morte, e eu era de outra denominação, e eu sempre aprendi que após a morte, a alma ia pro inferno e a outra ia pro céu, né, irmão?
Mas na preparação de Deus, o irmão puder estar fazendo a explicação sobre essa parábola do rico e do Lázaro, Deus abençoe, irmão. A paz de Deus. Eu sou imensamente agradecido aos dois irmãos por terem enviado as suas dúvidas. Deus que os abençoe. Muito obrigado por participar. Agora vamos elucidar a questão da parábola do rico e do Lázaro. Só que antes eu preciso ler a parábola do rico e Lázaro, que está em Lucas, capítulo 16, do versículo 19 ao 31. Vamos ver o que diz. Jesus disse: havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e vivia sempre cercado de luxos. À sua porta ficava um mendigo, coberto de feridas, chamado Lázaro. Ele ansiava comer o que caía da mesa do homem rico, e os cachorros vinham lamber suas feridas abertas. Por fim, o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. E foi para o lugar dos mortos. Ali, em tormento, ele viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado. O rico gritou: Pai Abraão, tenha compaixão de mim. Mande Lázaro aqui para que molhe a ponta do dedo em água e refresque minha língua. Estou em agonia nestas chamas. Abraão, porém, respondeu: Filho, lembre-se de que durante a vida você teve tudo o que queria, e Lázaro não teve coisa alguma. Agora ele está aqui sendo consolado e você está em agonia. Além do mais, há entre nós um grande abismo. Ninguém daqui pode atravessar para o seu lado e ninguém daí pode atravessar para o nosso. Então o rico disse: Por favor, pai Abraão, pelo menos mande Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos e quero avisá-los para que não terminem nesse lugar de tormento. Moisés e os profetas já os avisaram, respondeu Abraão. Seus irmãos podem ouvir o que eles disseram. Então o rico disse: Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos lhe fosse enviado, eles se arrependeriam. Abraão, porém, disse: Se eles não ouvem Moisés e os profetas, não se convencerão mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Bom, essa parábola do rico e Lázaro é o carro-chefe dos imortalistas que defendem uma alma consciente após a morte. É uma crença totalmente inversa daquilo que está no conjunto todo das Escrituras Sagradas. Para você entender o que significa a passagem do rico e do Lázaro, você tem que assimilar a seguinte coisa. O que significa uma parábola? Geralmente, o Senhor Jesus ele usava parábolas, que nada mais é do que figuras de linguagem. Geralmente, as parábolas elas são hipérboles, muitas vezes contendo expressões exageradas, que servem para aumentar a expressividade da ilustração que está sendo narrada. Nós vemos hipérboles em quase toda a expressão do texto, como por exemplo o rico e Lázaro estarem em lados opostos, né? Um no seio de Abraão, no paraíso, e outro no Hades, né? No fogo eterno, no fogo do inferno, separados apenas por um abismo, aonde um via a recompensa do outro. O pobre Lázaro no seio de Abraão e o rico atormentado em chamas intermináveis, pedindo socorro e ajuda ao pobre Lázaro que estava no seio de Abraão, pedindo que o bem-aventurado Lázaro apenas molhasse a ponta do dedo e refrescasse a língua do rico que estava sendo atormentado num fogo eterno. É muito claro e transparente que essa história ela não pode ser literal. Não é uma história real. Essa metáfora do rico e Lázaro tinha o objetivo de uma forma muito didática passar uma lição moral e religiosa aos fariseus e aos escribas que ouviam ao Senhor Jesus. Para quem crê que a parábola, a alegoria do texto do rico e Lázaro é realmente uma história real, é algo que aconteceu, é algo literal, é verdadeiramente o estado do homem e da mulher após a morte, terá que lidar com algumas problemáticas que se apresentam nesse texto, nessa passagem. Como, por exemplo, salvação ou condenação, recompensas ou castigos só será dado aos ímpios e aos justos
após a ressurreição dos mortos, após a primeira ressurreição dos justos e após a segunda ressurreição dos ímpios. Na questão de Abraão, Abraão não está no céu ainda. Nós lemos em Hebreus capítulo 11, no versículo 13, né, que fala dos heróis da fé, de Enoque, de Abel, fala de Abraão. No versículo 13 diz: todos eles morreram na fé e, embora não tenham recebido todas as coisas que lhes foram prometidas, as avistaram de longe e de bom grado as aceitaram, reconheceram que eram estrangeiros e peregrinos nesse mundo. No versículo 16 diz: mas buscavam uma pátria superior, um lar celestial, por isso Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, pois lhes preparou uma cidade. Essa cidade será dada após a ressurreição do último dia. As Escrituras são claras que os mortos estão inconscientes na sua inexistência. É para isso que o livro da vida existe. Porque Deus tem no seu livro, simbolicamente dizendo, na memória de Deus, estão todas as pessoas que dormiram fiéis a Ele. E após a ressurreição, essas pessoas voltarão a existir pelo poder de Deus. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52. Acontecerá num instante, num piscar de olhos, ao som da última trombeta, pois, quando a última trombeta soar, aqueles que morreram ressuscitarão a fim de viver para sempre. E nós que estivermos vivos, também seremos transformados. O apóstolo Paulo foi claríssimo aqui. Somente a ressurreição dará a oportunidade dos ressuscitados viver para sempre. Se eles dependem do soar da trombeta, da última trombeta, para que eles ressuscitem a fim de viver para sempre, então é óbvio que não existe ninguém consciente após a morte. Estão todos na inexistência da morte nas suas sepulturas. Vamos ler agora 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, com a voz do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus. Primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão. Esses dois versículos que eu acabei de ler prova a mortalidade da alma, que o homem como alma vivente ele morre, deixa de existir e será reativado, reavivado após a ressurreição. Tá? Essa é a primeira ressurreição, esses dois versículos falam da primeira ressurreição, a ressurreição dos justos. Em Apocalipse 20, capítulo 13, fala da segunda ressurreição, que é dos ímpios, que diz: o mar entregou seus mortos, e a morte e o mundo dos mortos, né, que é a sepultura, também entregaram seus mortos, e todos foram julgados de acordo com seus atos. O homem e a mulher, na ocasião da morte, eles deixam de ser, deixam de existir, porque nós somos uma alma vivente. Nós não possuímos uma alma. Quando nós nascemos, nós recebemos o fôlego de vida que muitos confundem com a alma. Quando Adão foi formado, foi assoprado nas suas narinas o nefesh, o ruach, que é o fôlego, é o vento, é o sopro de Deus. Vamos ler Eclesiastes capítulo 9, versículo 5 e versículo 10, que diz: os vivos pelo menos sabem que vão morrer, mas os mortos nada sabem. Já não têm recompensas para receber e caem no esquecimento. Veja bem, mas os mortos nada sabem, já não têm recompensas para receber e caem no esquecimento. Tudo o que fizer, faça bem feito, pois quando descer a sepultura, não haverá trabalho, nem planos, nem conhecimento, nem sabedoria. Veja mais um versículo importante, Salmos 146, versículo 4. Quando sua vida se vai, volta ao pó, e todos os seus planos morrem com eles. Na versão Almeida Corrigida Fiel, esse mesmo versículo diz assim: sai-lhe o espírito, que é o ruach, o fôlego de vida, né, o nefesh, volta para a terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Então o que volta a Deus não é uma alma, um fantasminha ou um Carlos Einar imaterial.
em espírito, né, transparente. O que volta para Deus é isso aqui, ó. É o fôlego. Se nós formos crer plenamente na literalidade da parábola do rico e Lázaro, nós temos mais problemas. Se você pegar essa parábola para definir uma doutrina de vida após a morte, de uma alma consciente que sai do corpo, está consciente em algum lugar, seja no fogo eterno ou seja no paraíso, você encontrará mais improbabilidades no texto. É incabível o céu ser tão vizinho do inferno a ponto das pessoas verem uns aos outros, contemplando cada um a sua recompensa, né? Eu, no inferno, queimando no fogo, vendo lá a minha mulher, ou meu primo, ou meu pai, ou a minha mãe, recebendo o galardão lá no paraíso. No caso aqui, o rico reconheceu Lázaro após a morte, e ainda lhe pediu ajuda, que molhasse o dedo na água e refrescasse a sua língua. Depois pediu ao pai Abraão para que Lázaro fosse lá avisar os seus irmãos, para que não fizessem o que ele fez e não caíssem naquele lugar de tormento. Se isso for realmente realidade, se você for para o céu, né, receber o galardão no paraíso, você de lá verá a tua mãe, ou teu irmão, ou teu pai, ou alguma pessoa que você ama que não aceitou a Cristo, queimando, atormentado no fogo. Você acha que isso é amor da parte de Deus? Se realmente lá em Apocalipse diz que no céu não há tristeza, nem dor, nem lágrima, nem pranto, porque se for literal, aqui o rico reconheceu Lázaro. Olha lá o mendigo que ficava na porta da minha casa, ainda gritou para ele. No caso, se nós conseguirmos enxergar os nossos parentes sendo condenados, isso não é algo amoroso vindo da parte de um Deus que é um Deus de amor e de misericórdia. Porque se realmente o rico e Lázaro for literal, então o céu vai ser tão próximo do inferno que nós estaremos lá no paraíso, lá, e veremos lá os ímpios queimando. Isso não é bíblico, não é isso que diz a Bíblia. Outra coisa para você raciocinar, para você ver que essa parábola não é literal, é simplesmente uma ilustração que o Senhor Jesus usou. Aqui diz que o pobre Lázaro foi para o seio de Abraão porque era pobre e nunca possuiu nada, só possuiu males e miséria. E o rico foi para o fogo eterno, né, para o fogo do inferno, porque ele era rico. Porque na vida teve tudo o que queria, teve tudo que o dinheiro pôde comprar. Qual foi o mérito dos dois? Lázaro foi para o paraíso, para o seio de Abraão, porque em vida ele foi um pobre miserável, um mendigo maltrapilho. E o rico foi para o tormento só porque teve tudo o que queria na vida, teve riquezas. Então, portanto, se essa parábola é literal, você sendo pobre, você vai para o céu. E se você for rico, mesmo que seja uma pessoa boa, você vai para o inferno, porque você é rico. Porque na parábola não aponta nenhum pecado ao rico, apenas que ele era rico, que ele tinha dinheiro, que ele teve tudo quanto queria. Então nós estamos vendo nessa parábola que existem vários fatores que impossibilitam dela ser uma passagem literal, uma passagem real. Essa parábola do rico e do Lázaro, ela está inserida em meio a outras parábolas, né, no mesmo contexto de outras parábolas que o Senhor Jesus estava apresentando para os fariseus e os escribas. O capítulo 16 de Lucas começa com a parábola do mordomo infiel, ou administrador infiel, que administrou indevidamente as riquezas do seu patrão e praticava várias desonestidades por causa do dinheiro. E neste contexto, Jesus disse para os fariseus: se vocês, fariseus, escribas, não são honestos nas riquezas desse mundo, também não serão fiéis nas riquezas verdadeiras que é o reino dos céus. Então toda a questão dessas parábolas, o contexto era envolvendo riquezas e dinheiro. Até que o Senhor Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores, ou terá que amar um e aborrecer ao outro. Ninguém pode servir a Deus e servir ao dinheiro ao mesmo tempo. E logo após, a parábola do rico e do Lázaro entra nesse contexto, não para passar uma doutrina do estado do homem e da mulher após a morte,
E logo após entra a parábola do rico e do Lázaro nesse contexto, não para passar uma doutrina de vida após a morte, ou um estado de consciência após a morte. Mas a missão da parábola do rico e do Lázaro é para passar um ensino e mostrar para os fariseus e os escribas que a sua arrogância, que a sua soberba, que o seu status ou até mesmo a posição social que eles tinham não os daria privilégios no futuro, ou os livrariam de um acerto de conta no último dia com o Senhor. E o texto também passa que nem mesmo com a intervenção de Abraão, os fariseus se achavam merecedores por serem descendência de Abraão, os fariseus se consideravam filhos de Abraão. Nem pela intervenção de Abraão, as consequências das más obras e dos maus procedimentos dos fariseus poderiam ser revertidos naquele tempo ou até mesmo no último dia. A mensagem dessa parábola é muito clara. Ela ilustra que status ou posição social não é critério para a salvação. Trocando por miúdos, a mensagem dessa parábola quer transmitir que, em sua arrogância, por se acharem bem-sucedidos e ter toda a riqueza, muitas vezes podem ser mais miseráveis do que aquela pessoa humilde que você olha e diz, esse é um pobre, um miserável, não tem nada. E no final da parábola ainda vemos que ela quer dizer que mesmo que Abraão ressuscitasse ou mandasse alguém dos mortos para mostrar as verdades para os fariseus, eles não acreditariam. E o interessante é que a parábola do rico e Lázaro, ela ilustra algo que acontece corriqueiramente nos nossos dias. Geralmente, quando algum irmão na fé está prosperando financeiramente, está conseguindo se sobressair na sua vida profissional, sua vida material, muitos outros irmãos olham para aquele que está em evidência e diz, olha como Deus está prosperando ele, olha como que Deus está abençoando, isso é realmente a prova da benção de Deus na vida dele. Aí muitos deles, quando veem um irmão passando por provações, dificuldades, fome, desemprego, água cortada, luz cortada, sem dinheiro para pagar aluguel, aí os mesmos que enaltecem aquele que prospera na vida material, olham para esse pobrezinho e dizem, é Deus que está provando ele, Deus está colocando a mão na cabeça dele, Deus está pesando a mão nele. Alguma coisa ele fez, ele está em desobediência, ele pegou alguma prova com a mão, ele está em desobediência perante Deus. Quem nunca ouviu umas conversinhas como essa que eu acabei de citar aqui? E era justamente isso que estava acontecendo naqueles dias. Os fariseus, por serem ricos, serem da casta nobre do judaísmo, se achavam superiores àqueles que eram mais pobres, mais humildes. Então essa parábola, ela não ensina que existe uma alma que após a morte sai consciente e vai para o paraíso e a alma do ímpio sai consciente e vai para o tormento de fogo. Essa parábola, ela quer dizer, ela quer ensinar, ela quer passar a mensagem que a riqueza, ela não expressa um favor perante Deus e nem a pobreza denota um castigo ou uma punição divina. E que também as mudanças que nós temos que fazer, elas devem ser feitas em vida, porque depois da morte não existe intermediação, não tem pai Abraão para enviar mensageiros aos nossos parentes, aos nossos amigos. Depois da ressurreição não haverá intercessão nenhuma por nós. Tudo o que fazemos nessa vida será a consequência do que teremos, do que receberemos após a ressurreição no último dia. Todavia, a parábola do rico e do Lázaro não serve para apoio e base de crença em uma imortalidade, em uma vida pós-morte e uma alma consciente em qualquer que seja o lugar. O vídeo termina por aqui, espero que os irmãos tenham sido respondidos e que esse vídeo também sirva de edificação e entendimento para os demais que irão assistir. Termino esse vídeo te saudando com a santa paz do nosso eterno Deus, mandando um ósculo santo da caridade dentro do teu coração. Deus que abençoe, até um próximo vídeo e um abraço fraterno em Cristo Jesus, o nosso Senhor.
Fala aí, meus amigos de sucesso, tudo bem com você? A paz de Deus a todos. O irmão Carlos Reinar vai deixar meu canal na descrição aqui do vídeo. Eu queria saber de você, se você acredita que com R$5 eu consegui já faturar mais de 10, 20, 30 mil reais. Você acredita? Bom, se você não acredita, eu tô passando aqui para deixar um recado para você. Se você não acredita e quer aprender a ganhar dinheiro agora, acessa na descrição aqui o meu canal. Deus te abençoe grandemente, sucesso para você e até a próxima.